Olá, seja bem-vindo a mais uma grande conversa na série Match Points de liderança aqui no Estoril Open, onde o mundo dos negócios encontra o mundo estratégico do ténis. Hoje temos o grande prazer de estar aqui com a Rita Vilaça, atualmente Executive Board Member da Unilever FIMA e da Galo Worldwide, como Diretora de Comunicação, Corporate Affairs e Sustentabilidade, VP International Expansion também da Galo Worldwide. Rita, bem-vinda, tem uma carreira incrível. Tem também muita experiência com a marca Galo, obviamente 15 anos trabalhando a vertente do crescimento internacional da marca. Trabalhou inicialmente também com marcas na Unilever como Dove, Rexona e Bessel. Podia continuar aqui com o seu currículo, mas vamos passar à conversa. Está pronta para ir a jogo? Vamos a jogo. Vamos a jogo então. A primeira pergunta tem de ser: quando é que percebeu na sua carreira que estava no jogo certo? Ok, então... inicialmente, a Unilever não contemplava as minhas escolhas iniciais. Portanto, eu Certo. sou alguém que estudou gestão, mas numa vertente mais financeira. Estive em França a estudar o Major Finance e, portanto, a Unilever, obviamente, como uma grande escola de marketing, não me parecia a mim uma escolha tão evidente. Na realidade, acabei por aceitar ir para a Unilever, mais como um desafio e porque variedíssimas pessoas diziam que eu tinha muito a ver com marketing e com a história do FMCG e da Unilever, e eu, por curiosidade, porque eu sou uma pessoa curiosa e gosto de experimentar, aceitei o desafio de ir para a Unilever. Eu percebi que estava dentro do jogo e que estava em jogo quando, de facto, a Unilever me proporcionou a possibilidade de ir para fora. Portanto, a multinacional que efetivamente nos dá a possibilidade de abrir fronteiras, isso para mim era uma mais-valia, mas também porque me ensinou e foi-me ensinando, assim que eu cheguei, como interpretar ferramentas mais subjetivas ou áreas mais subjetivas. Portanto, tudo o que era mais subjetivo para mim era uma área de desconforto e a Unilever dá ferramentas e formação que nos permitem navegar sobre essas áreas mais desconfortáveis para nós de uma forma muito evidente. Eu dou um exemplo. Avaliar comunicação. Avaliar comunicação para alguém que vem da área financeira ou que é mais racional é dificílimo. Não é fácil. Quer dizer, eu posso dizer eu gosto do azul, eu gosto do amarelo, mas quer dizer, como é que eu avalio? E a Unilever dá efetivamente ferramentas e eu descobri isso quase no meu primeiro ano de trabalho. Havia um modelo que eles chamavam ABC, que era o Attention Brand Communication. Obviamente que isto já foi evoluindo muito, porque hoje em dia os meios de comunicação são muito mais diversos. Mas na altura fez-me sentido, e fez-me sentido aquilo que eu senti que podia aprender, e podia aprender em Portugal, como fora de Portugal, com um intercâmbio cultural brutal. A Rita passa então de uma formação financeira para uma área de comunicação e marketing, como diz, é bastante diferente as ferramentas que tem de utilizar para ter sucesso nessa área, mas nunca teve medo, nunca teve receio, nunca teve ansiedade de experimentar este outro panorama diferente. Tive imenso, imenso. Teve? Como é que ultrapassou então? A área de desconforto Sim. da área subjetiva, eu vou-lhe dizer, por exemplo, como é que ultrapassei. Eu, quando aceitei a expatriação, fui expatriada para uma área de marketing global. Ou seja, eu ia fazer uma área, o que eles chamavam Innovation Center, que era o centro de inovação, que basicamente fazia o deployment de comunicação e inovação para vários países. Ou seja, eu estava a ir para a minha zona de maior desconforto, porque fazer gestão de marca em Portugal ou num determinado país acaba por ter muitas ferramentas muito racionais e muito de gestão. Agora, ali eu fui para a minha maior zona de desconforto. Isso foi espetacular, porque eu tive aquele bichinho na barriga de eu vou falhar de certeza. Então como é que ultrapassou isso? Porque senti que diariamente aprendia com as pessoas que já lá estavam, com as ferramentas que a Unilever fornecia, e os próprios países, que eram na realidade os meus clientes, não são bichos papões, antes pelo contrário, são facilitadores para que nós entreguemos o nosso melhor. E eu acho que isso nos dá uma capacidade de crescimento, quer pessoal, quer profissional, que é inigualável. E queria falar precisamente disso, das equipas, do contexto. Na sua longa carreira na Galo, principalmente, quanto pesou o fator equipa no seu crescimento? Tudo, tudo. Eu acho que, então, na Galo, em particular na Galo, a Unilever é uma empresa de equipa, mas a Galo formou-se em Portugal em 2009. Portanto, foi um spin-off da Unilever em que basicamente nós montámos uma startup. E se não fôssemos todos uma equipa, era impossível montar esta empresa com um espírito vencedor e ganhador como nós o fizemos.
A CLT, o Executive Board que foi montado, éramos todos muito jovens e, portanto, com muita garra de fazer acontecer, de fazer vencer. E entre todos nós fomos dialogando e conversando para montar, com o nosso CEO da altura, que obviamente liderava pessoas jovens que queriam fazer acontecer rapidamente e com regras e com processos e etc. E, portanto, nós construímos ali um negócio que foi espetacular, de um ponto de vista de experiência e de um ponto de vista daquilo que entregávamos também às equipas. Eu, em particular, fui convidada, depois de fazer em estudos maioritariamente financeiros, de ter feito a minha experiência quase toda em marketing, fui convidada como diretora de vendas, área que eu nunca tinha feito na minha vida. Eu pensei, estão enganados, há aqui um erro crasso. E de facto foi absolutamente espetacular, porque qualquer pessoa da minha equipa, da equipa que eu herdei, ou que eu construí, qualquer um deles sabia mais do que eu da área onde eu estava. E portanto, ou eu conseguia agarrar a equipa e fazer deles meus aliados dentro da senda que nós tínhamos, ou seria impossível de gerir. Todos mais velhos, todos com muita experiência em vendas e, portanto, eu basicamente fui muito transparente. Olha, qualquer um de vocês sabe mais do que eu disto, mas há coisas que eu se calhar vos posso trazer da minha experiência anterior, pode ser útil para ambos e para o negócio em si. E, portanto, a forma como nos comportámos perante os clientes foi diferente, porque eu vinha com a abordagem da apresentação, de criar uma ligação, de transparência, e eles diziam, não, mas isto não pode ser, nós estamos numa área comercial, o segredo é a regra do jogo. Eu, não, vamos com tudo, vamos explicar porque é que isto faz sentido, mostrávamos, fazíamos apresentações, reuniões contratuais, lembro-me de uma reunião contratual, a minha primeira reunião grande, contratual, difícil, ele veio, a pessoa da minha equipa, e eu disse, vamos fazer uma apresentação. E era uma mulher que pensou, ela perdeu a cabeça e fingiu que não ia apresentar. Eu disse, olha, tem um projetor, é que nós vamos fazer uma apresentação. E olharam para mim, olha, mas é uma reunião contratual, certíssimo, vamos fazer uma apresentação. E, portanto, de repente, começámos a mudar as regras do jogo e a fazer coisas diferentes. E foi espetacular, porque o que eu tentei foi que os nossos clientes não fossem meramente guerras permanentes e que fossem mais parceiros na construção de um negócio que fosse em prol de ambas as partes. Sim. Podemos ambos ganhar com esta abordagem mais parceira. E, portanto, foi muito engraçado todo esse crescimento. Todo esse processo de crescimento. Rita, um tenista ou uma tenista tem de conhecer bem o adversário. O que é que uma líder de expansão internacional tem de conhecer bem? Eu se calhar refrasearia tornava essa frase diferente. Sem dúvida que um tenista tem que conhecer o adversário, mas não só o adversário, tem que conhecer todo o contexto onde está, se é terra batida, se é piso rápido, as condições climatéricas, se há vento, se não há vento, se estamos indoor, se estamos outdoor, como é que eu estou fisicamente, estou mais bem preparado, estou menos, onde é que estão os meus pontos fracos face ao meu adversário, onde é que estão aquilo que me vai fazer diferente. E não é nada diferente da expansão internacional, porque nós não precisamos conhecer só o adversário, precisamos conhecer o contexto todo. E para irmos a jogo e ganharmos o jogo, tem que ser muito bem planeado e muito bem preparado e temos que conhecer efetivamente tudo. E há uma parte que às vezes é desvalorizada, que é o regulatory e também o supply chain, que são essenciais numa expansão internacional. Porque toda a cadeia de valor, se nós falharmos em alguma destas partes, podemos comprometer, a nível do regulatory, a marca ou podemos comprometer toda a competitividade no final do jogo. Portanto, toda esta preparação de conhecimento dos mercados, dos adversários, da concorrência, do regulatory, é essencial para irmos sequer a jogo, porque senão nem vale a pena ir a jogo. E quando vai a jogo, tem de adaptar a sua estratégia para lidar com mercados diferentes, com culturas diferentes? Sempre. Como é que o faz? Sempre. Nós não temos um modelo que é one size fits all. Okay. Portanto, nós não temos um modelo que dizemos agora vamos entrar, vou dizer um disparate, vamos entrar na Tailândia. E, portanto, como entramos na Polónia, entramos assim, vamos entrar igual na Tailândia. Não. Nós temos sempre que avaliar todo o contexto, quem é os clientes, qual é a cadeia de valor e como é que nós lá chegamos. E, sobretudo, temos ou não alguma coisa que nos torne únicos nesse mercado. Porque uma coisa é certa, até há bem pouco tempo ser português não era uma vantagem, antes pelo contrário. Verdade. Mercado pequeno. Desconhecido. Sim, inclusivamente nós íamos à área e tínhamos que explicar Cristiano Ronaldo era a nossa mais-valia. É verdade. Para perceberem o que era Portugal.
E, portanto, acima de tudo como é que competimos contra... Os nossos concorrentes são italianos, espanhóis, gregos e que estão implementados no mundo internacional há muitos anos. E, portanto, como é que nós portugueses, agora ser português já é uma mais-valia, mas há bem pouco tempo não era. O que é que nós podemos trazer? What's in it for me? E pensar do outro lado, o que é que eu posso entregar que seja valioso para o outro lado, a ponto de querer, efetivamente, pôr a minha marca em detrimento de outra. Porque o espaço de uma prateleira é escasso. Portanto, é o ativo mais valioso que um cliente tem. Portanto, como é que eu garanto que o espaço deles é bem cuidado por mim? É, portanto, toda essa filosofia de pensar e pôr-nos nos pés deles é aquilo que faz a diferença quando nos adaptamos a cada mercado. Porque nós começámos agora a criar uma espécie de repeatable models. O que é que corre bem aqui, que possa ser replicado pode ali. ser adaptado, sim. Mas nunca é igualzinho. Ok. Nunca é igualzinho. Até agora, qual é que diria que foi o seu maior as na sua carreira? O ponto mais importante que venceu? Eu acho que se falar profissionalmente de um desafio que aconteceu, eu diria que foi muito cedo na minha carreira, de vendas. Uma das primeiras reuniões contratuais que tive, um cliente internacional disse-me: Miss Vilaca, you're out. You're out significa vai ser deslistada, não há a menor hipótese da marca continuar aqui. Eu acabadinha de entrar e pensei: oh meu Deus, o que é que isto vai acontecer? Como é que é possível? Eu nem tive a oportunidade de pôr os meus argumentos em cima da mesa. E portanto, quando aos poucos fomos construindo e fomos tentando entrar em diálogo e ele dizia, insistia, ou me dás isto ou nada feito, e nunca permitia entrar em conversas mais pessoais. E portanto, quando de repente houve um dia que ele, ao telefone na reunião, ele diz, ele tinha estado de férias e eu perguntei como foram as férias, ele nunca respondia nada pessoal, ele diz, foram ótimas, apanhei ótimo tempo e eu pensei, ganhei o jogo. É agora o momento. Quebrar o gelo, não é? Exatamente, é agora o momento em que vai acontecer. E foi efetivamente aí que nós quebrámos o gelo e que nós conseguimos. E, portanto, esta parte mais de insistir, de ser persistente, resiliente e ir atrás é algo que é essencial. Aqui tinha umas perguntas que tinham a ver com situações em que ultrapassou grandes desafios, se calhar este já é um desses exemplos, mas como é que definiria a sua estratégia de jogo? É uma profissional mais agressiva, emotiva e sempre ao ataque, ou mais estratégica, calma, serena e da forma como trabalha também aplica quando é preciso tomar uma decisão e se sofre de pressão, ou como lida com a pressão quando tem de tomar uma decisão? Se calhar são uma pergunta 2 em 1. Não faz mal. Então, eu não sou por natureza uma pessoa muito calma, vamos com calma, não. Eu quando entro em jogo é para ganhar. Eu tenho muita sede de ganhar. Eu gosto de pensar que consigo o irrazoável. Aquilo que pessoas dizem não é possível, eu gosto de acreditar que é possível. Pode levar tempo. E há muita tentativa e erro. Eu gosto do risco, eu gosto de tomar decisões. Eu mesmo com pouca informação, eu tomo decisões. Eu gosto de seguir um bocado o instinto com base naquilo que me põe em cima da mesa. E a partir daí, como se costuma dizer, eu não largo o osso. É ir a fundo até conseguir. Mas também sei que há limites para tentar. E quando não dá, não dá. Então paramos, voltamos a pensar e mudamos a estratégia. E, portanto, eu acho que sou uma pessoa, naturalmente, que as pessoas diriam que eu às vezes exijo o impossível, mas eu gosto de tentar isso. Eu tive uma vez uma pessoa que trabalhou comigo que dizia: Rita, não é fácil trabalhar contigo. Para ti não existe número 2, só existe número 1. Mas para nós é difícil, é estressante. E eu respondi: não, tens toda a razão, mas existe o número 2, mas como passagem para o número 1. E ele lá está. Mas é possível, eu só quero é que vocês entendam que é possível. Vamos então, descobrir a forma. Como é que faz esse trabalho com a sua equipa de perceber estas expectativas altas que têm sempre e que eles não se sintam demasiadamente pressionados, talvez para entregar, mas que os consiga motivar e não assustar? Bom, o que eu tento fazer é
A minha equipa não é grande, é relativamente pequena e eu gosto de a manter pequena. Nós tentamos, eu tento que estejamos sempre todos muito alinhados. E o que eu tento fazer é, quando eu percebo que alguma coisa não está tão correta, eu tento fazer o reset e apresentar a nova estratégia. Ok. E a outra coisa é, todos os problemas vêm sempre para cima da mesa. E há sempre uma solução. Há sempre uma solução. E se não há uma solução, há uma nova oportunidade. Eu vou dar um exemplo muito prático que nos aconteceu há relativamente pouco tempo. Nós queríamos abordar um determinado país e tivemos uma questão pessoal com a pessoa que iria abordar esse país. E a equipa veio desmotivadíssima e disse, pronto, tínhamos contratado para fazer aquilo e ele não pode fazer aquilo. E agora perdemos tudo e perdemos imenso tempo. Eu disse, porquê? Se calhar nós é que estávamos a fazer a abordagem errada. Se calhar essa não era a pessoa para aí. Se calhar o que nós temos que fazer é pensar de outra forma e abordar de outra forma. E de repente a equipa vê que há um novo caminho e se calhar o meu caminho pode nem ser o mais certo, mas de repente percebem que há outras oportunidades. E eles próprios depois geram novas ideias. E portanto, se nós fizermos isto em equipa é muito melhor e é muito mais fácil, mas eu acho que sozinhos eles chegam também lá. Hoje em dia, eu costumo dizer, a minha equipa do International Business está muito bem oleada para, quando vêm a mim com problemas, já dizem, preciso da tua cabeça para a solução, mas eu pensei nesta solução, o que é que te parece? E portanto isso é espetacular, porque de facto eles próprios, quando eu digo que sou irrazoável em algumas coisas, eu vou dar exemplos. Eu herdei um negócio que não estava famoso e quando fui apresentar ao board a estratégia do que é que iríamos fazer, quanto tempo, o board respondeu-me, impossível, isso é impossível de fazer. Eu disse, confia em mim, eu já envolvi a minha equipa e nós estamos confiantes que isto é possível de fazer. Portanto, deem-me 5 anos e eu vou entregar. Eles responderam, não é possível, mas damos-te 3. Estou a brincar, acabei de dizer 5, mas bora lá, aceito o desafio. E voltei à equipa e disse, meninos, temos 3 anos para conseguir fazer aquilo que nós preconizámos em 5. Conseguimos ou não? Começámos ali todos a bater bolas, reuniões, conseguimos. Então vamos a jogo e vamos com tudo. E o que é um facto é que 3 anos depois entregámos aquilo que o board pedia. E portanto, eu tenho muito orgulho, acho que as pessoas com quem eu trabalhei foram pessoas, quase todas elas, espetaculares. Obviamente que tive que mudar peças, pessoas que se calhar estavam aqui, que deveriam ir para ali, outras que foram evoluindo, mas eu tenho muito orgulho da equipa com que sempre fui trabalhando. Tenho a sorte de poder escolher a equipa com que trabalho também, e eu acho que são pessoas que dão tudo. E dão tudo mesmo. São pessoas que vestem a camisola, que dão tudo com uma vontade e uma sede de vencer e de ultrapassar obstáculos, porque o não internacionalmente está sempre, sempre, sempre garantido. O não é a primeira palavra que nós ouvimos sempre. Portanto, como é que transformamos um não em nim e um nim em sim? É aquilo que nos move. Portanto, nós numa entrevista de trabalho dizemos sempre, olha, a primeira característica que nos move aqui é a resiliência. Portanto, se não tiver essa capacidade de ouvir não, atrás não, hoje em dia nós temos um negócio já muito grande, mas inicialmente nós não tínhamos nada, portanto, era, olha, você vem gerir nada, mas pode ser uma grande oportunidade, Isso. E portanto é difícil, não é? Sobretudo jovens que têm mais fogo no corpo para fazer diferente e para fazer acontecer, e eu entreguei isto e fiz aquilo, de repente, eu fui àquela reunião, não entreguei nada. É difícil e, portanto, estar a levar não atrás não... Isso faz-me lembrar, Rita, o facto da consistência e da persistência, principalmente, ser muito importante para o sucesso durante uma carreira. Acho que podíamos dizê-lo também sobre um grande atleta, mas acho que se aplica a várias carreiras. Concorda que a persistência e a consistência são chave para ter sucesso? Concordo. E concordo na medida em que... nós para irmos evoluindo temos que entregar resultados e os tenistas é a mesma coisa. É como se fosse um grande slam, não é? Para chegar a ser um tenista de topo tem que ser consistentes nos resultados e persistentes no treino, na capacidade de dar a volta, na entrega, na vontade de vencer. E sem essas duas... vertentes, eu acho que é impossível ir a jogo e ganhar o jogo. E note que a persistência, para mim, é no sentido em que, eu disse no início, eu gosto de risco e gosto de arriscar. E não tenho problema em arriscar. Sendo que a Unilever, portanto, eu sou uma outsider, é uma empresa avessa ao risco. Portanto, mas eu gosto de arriscar.
E arriscar significa que eu vou falhar, e falhei imensas vezes ao longo da minha carreira. Vamos falhar, mas temos que ter a capacidade de voltar a olhar onde é que eu falhei e como é que eu vou dar a volta, se não for aqui, ali. E essa persistência de eu tenho que ter a capacidade, eu tenho que conseguir olhar onde é que eu falhei para conseguir a seguir ganhar e ter sucesso, para mim é crítico. E num tenista é crítico. Claro que sim. E falando de tenistas, acha que é mais uma Serena Williams, ou seja, confiante e dominante, ou Marina Sabalenka, intensa, emocional e impulsionada pela garra? Assim, falando puramente de ténis, eu não sou fã da Aryna Sabalenka. Sim. Eu diria que se calhar mais uma Serena Williams. Gosto da determinação com que como ela foi parar ao ténis. Porque era a irmã que estava designada para ser a grande tenista. Verdade. E, no entanto, foi ela que foi número 1 durante tantos anos. Aquela garra dela, aquela vontade de vencer, de vencer todos os obstáculos. Eu diria que talvez mais por esse lado do que o Marina Sabalenka, se bem que eu sou mais fã do ténis masculino do que do ténis feminino. Portanto, teria mais exemplos para dar de Como por tenistas. exemplo, então? Olha, por exemplo, Com quem é que se identifica mais? há essencialmente eu diria, 4 jogadores que eu gosto muitíssimo, cada um pelas suas diferentes características. Eu diria que o Federer, para mim, é o grande tenista de sempre, de uma elegância, de uma inteligência a jogar, de uma consistência inacreditável, mas se eu ligar mais à minha carreira, àquilo que eu faço, eu diria que um Djokovic, o Nole, ou um Alcaraz, se calhar seriam mais aquilo que é aquilo que nós fazemos diariamente. Porque o Djokovic, pela capacidade que ele tem de transformar aquilo que parece ser uma defesa num ataque. Portanto, como é que ele, bolas impossíveis, transforma uma defesa em ataque? É uma coisa inacreditável. A consistência, a leitura de jogo que ele faz e do adversário, ele entra em campo, ele se calhar pode não ganhar os primeiros pontos. Mas uma coisa é certa, ele vai estudar tão bem que a seguir adapta ao jogo para ganhar. E a consistência com que ele adapta é inacreditável. Isso é o que nós temos que fazer diariamente. Nós primeiro, estamos em FMCG, que é de um dinamismo inacreditável. E segundo, estamos num negócio e numa categoria que é altamente competitiva e com concorrentes internacionais de tirar o chapéu. E, portanto, uns mais pelo preço, outros mais pela marca. Sim. E nós temos que encontrar o nosso caminho e adaptar-nos em cada momento, em cada circunstância, para fazer acontecer e para conseguir ganhar. E essa parte eu acho que é muito Djokovic. Mas depois eu tenho em mim um bocadinho de Alcaraz, que é aquele instinto, ele a jogar, ele ousa, ele vai falhar, ele não é tão consistente, toda a gente sabe que ele eventualmente é menos consistente, mas as jogadas dele são absolutamente brilhantes. E, portanto, nós temos que, por vezes, internacionalmente, ter estes rasgos de brilhantismo à Alcaraz. E eu acho que, juntando estes três, era o que eu faria de mais. Era o que escolheria. Entrando aqui nas últimas duas jogadas deste encontro, um match point de liderança, uma mensagem que deixaria para a próxima geração de líderes, sobretudo mulheres. Qual seria? Sobre liderança. O que eu diria é, as mulheres eu acho que hoje em dia sabem que não são inferiores aos homens, não há cá, eu não sou feminista, eu não sou sexista, eu gosto de pensar que cada um tem que ter, tem que ser avaliado por aquilo que entrega e por aquilo que faz. Portanto, meritocracia. Eu sou apologista que as pessoas devem fazer aquilo que gostam, porque se estiverem a fazer aquilo que gostam, eu tenho a sorte de adorar aquilo que faço, portanto, faço com o maior gosto. Se as pessoas fizerem aquilo que gostam, vão entregá-lo com muito mais profissionalismo e com muito mais sucesso. E qualidade, sim. E qualidade, exatamente, é a palavra, do que se estiverem a fazer algo que não estão felizes. E, portanto, é importante que procurem alguma coisa com que se identifiquem. E a partir daí é o dar tudo. Porque esta coisa que os jovens hoje em dia às vezes se vê muito, que é, encontrei um obstáculo, então é porque já não é para mim. Não, são esses obstáculos que nos vão fazer crescer e ir mais longe. 100%. E, portanto, sejam consistentes, sejam persistentes, trabalhem. Porque às vezes esta coisa de, não, eu agora quero a minha vida pessoal, sem dúvida. E há tempo para tudo, mas trabalhem, mostrem, valorizem, dediquem-se. E faz toda a diferença. E há tempo para tudo, há tempo para ser mãe, eu sou mãe e é
a minha felicidade número um, é aquilo para que eu nasci, é para ser mãe, e adoro ser profissional, e longe de mim pensar que poderia ser só ser mãe ou só ser profissional. É toda esta vertente. Eu adoro amigos, adoro viajar, adoro divertir-me. Eu acho que há tempo para tudo. Mas houve momentos na minha carreira em que eu me dediquei 100% à minha carreira. E trabalhei até às 3 da manhã, às vezes foi preciso. Trabalhei com diretas, às vezes foi preciso. Mas foi isso que foi preciso para eu crescer, para criar a minha carreira e para saber para onde é que eu ia. E, portanto, há momentos para tudo. Mas sigam aquilo que vos faz feliz. Para terminar, uma frase que poderia utilizar para resumir o seu estilo de liderança. Ok. Então, eu tenho algo de irrazoável dentro de mim. Eu gosto de pensar que eu consigo. E, portanto, o que eu diria é, eu tenho uma responsabilidade, eu sinto uma responsabilidade de entregar feitos irrazoáveis, coisas irrazoáveis. Aquilo que me dizem não é possível. Então, se não é possível, eu vou tentar. Eu vou mesmo tentar. E quero demonstrar que é possível. E, portanto, eu gosto de envolver as pessoas. Sim. E que elas me ajudem a fazermos acontecer atos que parecem impossíveis e fazer acontecer. Esta coisa de fazer acontecer para mim move-me brutalmente. Pode demorar um ano, pode demorar 10. O percurso que eu estou a fazer agora internacional é seguramente mais longo, mas uma coisa é certa, as pessoas que estiveram comigo neste percurso internacional, eu acho que há um sentimento de dever cumprido que é muito, muito gratificante. E eu gosto que as pessoas com quem lido e quem envolvo gostem de sentir este sentimento de dever cumprido e de gratidão pelo que conseguimos cumprir. E, portanto, eu diria que é o mudar positivamente para algo que é maior do que aquilo que nós poderíamos pensar que poderíamos alcançar. Ok, então está aí a frase. Rita, muito obrigado por ter passado aqui eu. algum tempo connosco a partilhar a sua experiência, a sua estratégia, a sua visão, os seus sucessos, alguns desafios também. Acho que foi muito enriquecedor para todos aqueles que também querem ter sucesso nas suas respectivas carreiras e que ambicionam ou já podem até mesmo ser líderes. Portanto, muito obrigado. Obrigada eu, Pedro. Fica aqui mais uma excelente conversa com uma grande convidada e já sabe, quando se trata de liderança, cada jogada tem uma importância muito, muito grande.